Bom dia. Em nome do Senhor da Igreja, saúdo e acolho a família da fé reunida, os amigos convidados, que nesta linda manhã de domingo, dia do Senhor, deixaram seus afazeres, seu lar, para se apresentar diante do Senhor, diante do altar do Senhor, para adorá-lo e também receber a sua bênção na palavra e na ceia. Assim diz o salmista: dá-nos forças novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Deus vem até nós dar-nos forças, para que em sua graça nós continuemos testemunhando alegremente a obra que Ele realizou em nós, vida em abundância. A equipe de culto, na recepção, está a Nelci Amaral e a Zélia Lopes, também a Vilma Silva, a confissão de pecados, o Ronaldo Hoffman, leitura bíblica, o Sérgio Lanvinsky, a oração da igreja, Juliane Bassi, a música, Paulo Lanvinsky, a liturgia foi preparada por mim, e a mensagem também. A escola bíblica está aos cuidados da Rosana Eclat, as flores, Anita Lautenschalt, o vinho aos cuidados da Neiva Oliveira Rosa, transmissão aos cuidados do pastor Renato Hanisch, o café e o chá aos cuidados da Neiva Oliveira, da Luísa Estrelo, e também hoje então a participação especial do coral. Estamos então no tempo de Advento, nos preparando para celebrarmos o Natal. Advento significa esta preparação. Ouçamos o significado, o entendimento da terceira vela que hoje será acendida. No terceiro domingo de Advento, aproxima-se a festa da vinda do Senhor. Neste domingo, lembramos aqueles humildes pastores nas campinas em volta de Belém. O mundo hoje não vê o Natal assim. Aguarda-o como uma festa de alegrias terrenas, sem se lembrar daquele que transformou o Natal no mais importante evento da humanidade. Queira Deus e sejamos nós preparados para receber o menino Jesus, como os pastores o estavam ao dizerem uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Ao acendermos a terceira vela de Advento, denominada a Vela dos Pastores, aproximamo-nos do Salvador, com reverência, e lhe ofereçamos o nosso coração. O Hilário irá acender as 3 velas desse terceiro domingo de Advento. Os convido a se colocarem em pé para a invocação da Santíssima Trindade. Em nome de Deus Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegre-se muito o povo de Sião, pois o seu rei está chegando. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Aleluia. Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Aleluia. Nós queremos cantar o primeiro hino, Ó Tempo Santo de Natal. Podeis tomar assento.
no Salmo 53, o salmista Davi nos diz que lá do céu Deus olha a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos caíram, se desviando assim do caminho certo, e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é direito, não há mesmo nenhuma só pessoa. Porém, Deus chegou até nós no Natal. A promessa de salvação se cumpriu. Para que possamos aproveitar o maravilhoso presente que Deus coloca ao nosso dispor, é preciso haver sincero arrependimento. E antes, devemos confessar que somos pecadores, reconhecendo nossa total dependência dele para a salvação eterna. Vamos confessar os nossos pecados. Senhor, meu Deus, sei que nada tenho em minha natureza corrompida que possa ser de teu agrado. Com muito esforço, às vezes consigo parecer bom, mas o sentimento que me move é falso e permeado de vaidades, refletindo minha total falta do verdadeiro amor. Não tenho nem conservo esse amor dentro de mim, para poder ajudar e amparar um irmão ou irmã em carência ou dificuldade. Senhor Deus, justo e poderoso, tem misericórdia de mim por minhas faltas. Meus caminhos, meu modo de viver causam separação. Hoje se comemora o dia da Bíblia e, com base no versículo 24 de Mateus, capítulo 7, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. E o que faço? Fraquejo. E como João Batista no Evangelho de hoje, pergunto se Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador. Ou posso colaborar em minha salvação, ou ainda se devo procurar outro caminho. Esqueço a promessa de Jesus: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Distorço a tua palavra, a tua santa palavra, pregando partes que me são favoráveis e interpretando-as conforme meus interesses. Busco nela a verdade, mas qual verdade, sendo eu mundano? Reduzo a rocha a um punhado de pedras e areia. Em geral, tomo fragmentos dela para justificar as minhas falhas, ações e acomodações que vão contra os teus mandamentos e preceitos, contra o teu incondicional amor. Com verdadeiro arrependimento estou aqui para te pedir perdão por meus pecados, que atingem não só a mim, como também aos que me cercam. Só com teu perdão e consolo poderei encontrar paz para ouvir e praticar a tua palavra, louvar o teu nome, agradecer em oração, renovar o batismo, receber o fortalecimento da Santa Ceia, mesmo sendo fraco e cheio de falhas. Motiva-me a anunciar o quão surpreendente é tudo o que vi e ouvi de Jesus, que eu possa dizer: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o Evangelho. Confiando somente no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que me amou, mesmo eu sendo ainda pecador, imploro e aguardo o teu perdão. Amém. O Senhor vem ao seu encontro e lhe diz: falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou o tempo de sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Portanto, tendo esta ordem da parte de Deus, eu, como ministro da palavra, anuncio a vocês o perdão de todos os seus pecados e o faço em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Alimentados, perdoados com o perdão que Cristo conquistou na cruz, queremos agora ouvir a sua palavra na leitura bíblica. Podeis tomar assento. A leitura para este domingo está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos 18 a 28, onde nós lemos: Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: Voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Até aqui essa leitura. Nós convidamos as crianças e as professoras da escola bíblica para que venham até aqui à frente. Bom dia, tudo bom com vocês? Vamos fazer uma pequena oração e a gente vai para a escolinha? Certo? Eu falo e vocês repetem. Querido amigo Jesus, muito obrigado pela minha família, meus amigos e esta igreja. Obrigado pela escola bíblica, onde eu aprendo mais sobre Jesus, o meu Salvador. Abençoa a nossa aula, para que possamos crescer muito na fé. Em nome de Jesus, amém. Amém. Crianças conduzem a lamparina com uma vela acesa. A chama simboliza a fé em Jesus, recebida no batismo. A lamparina e a vela simbolizam a palavra de Deus. Assim como a chama necessita da vela e da lamparina para ficar acesa, assim a fé em Jesus é alimentada e cuidada pela palavra de Deus. Sim, as crianças vão alimentar a sua fé na palavra, no estudo da escola dominical, no culto infantil.
Deus abençoe as crianças e a professora neste momento tão especial. Os convido para que possamos cantar o hino Ide Consolai meu povo. Tendo como base as palavras do Santo Evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 18 a 28, texto lido pelo Júnior, os convido a refletir no tema Revelação surpreendente, vi e ouvi de Jesus. Que o gracioso e eterno Deus esteja conosco para que possamos ouvir a surpreendente revelação de Jesus e sejamos fortalecidos, encorajados e instruídos para darmos testemunho daquilo que vimos e ouvimos para a salvação de muitos outros. Amém. Estamos no terceiro domingo do período de Advento, ano novo da Igreja. Estamos nos preparando para a celebração do Natal. E aí eu pergunto, quem está sendo o teu mentor para celebrar o Natal adequadamente? Deus, por intermédio de João Batista, orientava as pessoas quanto à vinda de Jesus. Ele era o mentor dessas pessoas para que, aguardando a vinda de Jesus, pudessem assim recebê-lo adequadamente. Pregava sobre a necessidade de arrependimento e o batismo, a voz que clama no deserto e aponta para Jesus. Muitas pessoas que ouviam a mensagem de João Batista buscavam mais informações sobre ele. Sua pregação era clara e apontava para alguém mais importante do que ele. João dizia: está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. João Batista era a voz que clamava no deserto, denunciando o pecado, chamando as pessoas ao arrependimento, batizando-as e apontando para o Salvador. Este João Batista, que trazia esta mensagem dura da lei, e que apontava para a esperança do perdão de Cristo, ao denunciar o pecado de Herodes, este o colocou na cadeia. E é lá da cadeia, lá da prisão, que João envia
2 dos seus discípulos até Jesus, para que estes pudessem averiguar, se certificar de que Jesus realmente era aquele que eles estavam esperando, para o qual eles estavam se preparando. E no Evangelho de hoje, terceiro domingo de Advento, nós vemos a importância da missão de Deus por meio de João Batista e por meio do testemunho. João envia dois dos seus discípulos com um questionamento: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Não, João não tinha dúvida sobre a pessoa de Jesus, mas para sanar possíveis dúvidas dos seus discípulos a respeito deste que estava por vir, ele os envia até Jesus. E os 2 discípulos de João se dirigem até Jesus e recebem a resposta mais clara e concreta que poderiam ter recebido. Uma revelação surpreendente. Com os seus próprios olhos e ouvidos, confirmaram que Jesus é aquele que iria vir. Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus ferimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitas pessoas. Para quem olha para estas ações de Jesus, a resposta estava dada. Ele é o Messias. Então Jesus manda os 2 discípulos de volta, dizendo: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. Nós não sabemos o nome desses 2 homens, apenas os conhecemos como discípulos de João, que viram os milagres com os olhos e ouviram a boa notícia com os seus ouvidos. Não restava dúvida de que Jesus era aquele que eles estavam esperando, a respeito de quem o João Batista havia profetizado: está chegando alguém mais importante do que eu. Jesus era aquele que estava chegando. Ele era mais importante do que João. Não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Estas foram as palavras de João. O advento estava se cumprindo na vida dos discípulos de João e de milhares de pessoas que estavam sendo alcançadas, abençoadas pelos milagres do próprio Salvador. E pela boa notícia de que pela fé em Jesus se tornavam filhos de Deus e participantes da vida eterna, muitos creram, muitos seguiram a Jesus. Amados em Cristo, qual revelação você lembra neste momento? Aquela registrada na Bíblia, da qual João Batista falou no deserto, de que nascemos afastados de Deus e por natureza somos inimigos dele, de que por consequência de nossos pecados e da inimizade nata com Deus recebemos a sentença da morte física e da condenação aos sofrimentos eternos no inferno, e que os sofrimentos da presente vida são consequência da nossa natureza pecaminosa, dos nossos pecados, dos pecados da humanidade. Esta semana aconteceu o júri a respeito referente a Boate Kiss. Normalmente lembramos da natureza humana pecaminosa, mas poderíamos olhar para dentro de nós, e somos chamados a olhar para dentro de nós, como nós também somos pecadores. Esta é a revelação de Deus. Ele revela uma situação de pecado a nosso respeito. Os discípulos de João, já conhecedores dessa revelação e de sua total dependência da misericórdia de Deus, estavam aguardando com grande expectativa e fé a vinda do Messias.
Quando foram surpreendidos com os milagres de Jesus e ouviram sua mensagem de esperança, perdão, paz, apontando para a vida eterna no céu, não tiveram dúvidas de que Jesus era o cumprimento das profecias, da profecia de João e dos demais profetas. Hoje, ao ouvirmos a revelação surpreendente de que precisamos de um Salvador, e somos surpreendidos com a ótima notícia de que ele já veio no primeiro Natal, somos convidados a depositar a nossa confiança nele, de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, reconhecendo que ele sim é o nosso Salvador pessoal. Os 2 discípulos de João certamente viram Jesus sendo condenado à morte de maneira injusta, ouviram sendo crucificado, viram que ele derramou seu inocente sangue para libertá-los das armadilhas do diabo, perdoar seus pecados e lhes abrir a porta do céu. Revelação surpreendente que torna a vida eterna no céu possível para todo pecador arrependido que reconhece Jesus como o verdadeiro Deus e homem e nele confia para a sua salvação. Uma vez revelada a boa notícia, Jesus alerta os discípulos: felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Muitas pessoas duvidaram. Outras tantas continuam duvidando da mensagem que ouviram e dos sinais que viram. Nestas 4 semanas de Advento, somos relembrados das revelações surpreendentes registradas nas Escrituras Sagradas, que minuciosamente comprovam o amor de Deus ao enviar seu Filho Jesus para gratuita e voluntariamente dar aos homens acesso ao Pai. Felizes somos nós, pois ouvimos essa maravilhosa mensagem do Deus conosco e nela depositamos, ou melhor, nele depositamos toda a nossa confiança. Amados em Cristo, tendo ouvido o que os 2 discípulos viram e ouviram, e confiando em Jesus como o único e suficiente Salvador, sigamos a recomendação dada por Jesus aos discípulos de João. Voltem e contem pode ser para o João, pode ser para o Pedro, para o Tiago, para o Felipe, para o Guilherme, para o Gustavo. Contem para as pessoas que vocês encontrarem o que vocês viram e ouviram hoje no culto. Sim, contem para que as pessoas que ouvirem a revelação de Deus também confiem em Jesus e recebam o presente da vida eterna. Quem é o seu mentor neste Natal? É a palavra de Deus? É necessário que você seja o mentor para muitas pessoas, lhes apresentando a surpreendente revelação de Deus e do advento de Jesus. João Batista enviou seus discípulos até Jesus. Jesus os enviou de volta. Vão e contem. Dia após dia nós estamos nos aproximando do Natal e a expectativa desta festa aumenta a cada dia. Mas também, dia após dia, se aproxima o segundo advento de Cristo. É preciso permanecer vigilante na fé, alimentá-la com regularidade nos cultos e Santa Ceia, e quanto mais o dia do juízo se aproxima, é necessário perseverarmos no conhecimento da palavra. Novas manifestações aparecem na criação de Deus e é a palavra que vai nos dar entendimento para que não sejamos surpreendidos, cochilando ou dormindo quando o Senhor voltar. Portanto, nos preparemos em verdadeiro arrependimento e fé em Jesus. Vão e contem, vão
e falem para as pessoas o que vocês viram e ouviram nesta manhã. Mas voltem no próximo domingo louvando a Deus pelas oportunidades que tiveram de contar o que viram e ouviram. Voltem e louvem a Deus por terem tido o privilégio de anunciar a surpreendente revelação de Deus, do seu amor pela humanidade. E convidemos pessoas para que aqui também possam ouvir esta surpreendente revelação da salvação em Cristo para a vida eterna. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, mantenha o coração e a mente de cada irmão, de cada irmã, firme em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Alimentados na palavra, fortalecidos na fé, firmados na fé, somos convidados a responder ao amor de Deus, nos comprometendo com esta missão de levar esta boa notícia para as pessoas. E uma das maneiras que Deus nos dá também é pelas ofertas, onde nós mantemos o trabalho da igreja, a pregação da palavra, como também investimos para que mais pessoas assim possam conhecer esta boa nova. Hoje, enquanto vocês são convidados a trazer a sua oferta até o prato de ofertas, nós convidamos o coral para apresentar 2 hinos. Já vem perto o Natal e Vinde cantai, Jesus nasceu.
Boas-vindas à família na fé reunida. De forma muito carinhosa, saudamos e acolhemos os amigos que nos dão a alegria de sua participação como convidados, sejam pela primeira vez ou já de outros cultos ou atividades. Se sintam sempre acolhidos por esta família da fé e integrados ao corpo de Cristo. A nossa agenda para esta semana: então, no sábado à tarde, às 16 horas, o ensaio do Teatro de Natal, pelo Departamento do Teatro. No próximo domingo, o nosso culto do 4º domingo de Advento. Já estamos na reta final deste período maravilhoso de preparação. Então, estão todos convidados para participar deste culto no domingo que vem. O ensaio do coral está previsto para o próximo domingo à tarde, às 17 horas. Então, qualquer alteração será comunicada internamente. Os jovens se reúnem no sábado à noite, ou ao entardecer, às 18 horas. Também, havendo alguma alteração, será comunicada internamente. Vários dos nossos jovens estão hoje, desde ontem, no Recanto Martinho Lutero, num retiro de jovens, e então estão lá desfrutando de momentos maravilhosos de crescimento, de comunhão. Lembramos que a lista, ou as listas para as doações das flores, do vinho e para fazer o cafezinho no ano que vem, ainda estão com algumas vagas. Então, quem ainda quer contribuir no ano que vem desta forma, pode assinalar nas listas na mesa da recepção. Também a minha decisão, quem ainda não a preencheu, também temos folhas, fichas na recepção para serem retiradas e preenchidas e depositadas no prato de ofertas num culto posterior. Então, esta é a nossa agenda, lembrando que o devocionário Castelo Forte, 5 Minutos com Jesus, ainda está disponível em nossa livraria. É um belíssimo presente para este Natal, também para ser um alimento diário no próximo ano. Queremos agora falar com o nosso Deus em oração. Os convido a se colocarem em pé. Pode puxar, puxa. Oremos. Pai Celeste, a Ti rendemos louvores por nos permitires mais um dia de vida sob Tua proteção. Muitos são os perigos e desafios que cercam nossa vida, mas Tu, ó Senhor, nos conduziste até aqui. Ajude-nos a lembrar da Tua bondade e misericórdia todos os dias de nossa vida. Te agradecemos pelo perdão recebido e pedimos que abra nossos lábios para que, perdoados, possamos testemunhar esse perdão conquistado através de Jesus Cristo. Ajude-nos a viver de acordo com a Tua vontade e a ter um olhar mais minucioso com o nosso próximo, nos atentando às suas necessidades físicas e espirituais. Te pedimos em favor das pessoas que estão afastadas da fé, pelos que passam por desemprego, depressão, luto e pelos que estão enfermos. Em especial, pedimos por Adelaide Enke, Osmar Bittencourt, Sérgio Languinski, Osmar Gomes e Daiane da Luz. Cuide destes teus filhos e, se for da tua vontade, conceda-lhes o restabelecimento. Obrigado, Senhor, pelos dons que deste a cada ser humano, em especial pelos irmãos que cuidam da organização deste culto, pelos irmãos que cuidam do Recanto Martinho Lutero, pelos profissionais da saúde e segurança. Pai, fortaleça a nossa fé e dá-nos entendimento e compreensão da Tua vontade em nossa vida, para que, assim como João Batista, que compreendeu a sua missão de anunciar a vinda de Cristo, possamos agora testemunhar a salvação e vida eterna em Cristo.
por amor de Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Pai nosso, que estás no céu, teu nome, venha o teu reino. Damos início à celebração da Santa Ceia. Graças te damos, ó Pai, pela Santa Ceia. Jesus sentou à mesa com os discípulos, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Que a paz do Senhor esteja conosco para sempre. Amém. Amados irmãos, a mesa do Senhor está preparada. Ele convida os seus filhos para cearem, participarem desse banquete, desta antessala do céu, o dão da salvação, Cristo vindo até nós com seu corpo e sangue. Vinde, pois tudo está preparado. Durante a distribuição, nós somos convidados a cantar os hinos preparados. Está
Quem puder, se coloque em pé para agradecermos. Gracioso Deus e Pai, agora podemos agradecidos e em paz festejar o Natal. Recebemos o Teu perdão e o fortalecimento na fé por meio desta ceia sagrada. Agradecemos-te por este presente da salvação. Conserva-nos sempre firmes na fé em Jesus Cristo e no testemunho para a salvação de muitos. Amém. O envio missionário. Queremos voltar aos nossos lares sabendo do nosso dever, do nosso trabalho. Portanto, tranquilamente entreguem-se aos cuidados de Cristo, seu Senhor, e se alguém perguntar por que vocês creem assim, estejam preparados para contar-lhe e façam isso de uma maneira amável e respeitosa. Guia-nos, ó Pai, pelo Espírito Santo, para que, quando falarmos, falemos com coragem a Tua mensagem, e assim tornemos conhecido o segredo do Evangelho. Recebam a bênção do Senhor. Que o amor, a graça, a paz e a proteção de Deus Pai, Jesus Cristo e do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Amados, ao sairmos da igreja, antes de voltarmos aos nossos lares, estão todos convidados a se dirigir até o salão, onde está nos esperando um chá e um café bem saboroso e quentinho. Tá? Nós cantamos o hino final. Filhos
Você que me ouve pode até perguntar, achar esquisito e até gargalhar. Não sabe o porquê, não conhece a razão de Cristo minha vida guiar. Esse motivo é suprarracional, só pela fé se pode aceitar que o Filho de Deus morreu por você, por seu amor nos faz reviver. Todos por Cristo por nós. Todos por Cristo por nós. Por isso